Fala galera, sejam bem-vindos ao Desquimicando com James. E a partir de hoje nós vamos começar uma série de vídeos com o tema Construindo uma base forte em Química. Toda casa, todo edifício precisa de uma base forte. Se você constrói um edifício sobre uma base fraca, um alicerce fraco, esse edifício está fadado ao fracasso, ele vai cair, vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais. Da mesma forma é o estudo da química. Se você está estudando química, está no primeiro ano, segundo ano, e não sabe o que é um elétron, não sabe o que é um próton, não consegue entender nada da tabela periódica, você está faltando o conhecimento da base. E esses vídeos, essa sequência de vídeo, vai nos ajudar bastante nisso. Bom, o que é que eu peço a vocês para que vocês tenham um estudo proveitoso? Assistam esses vídeos e tenham bastante proveito. Primeiro, sejam um aluno ativo. Na verdade, não sejam alunos, sejam estudantes. Anotem, ok? Não tire print da tela, porque quando você tira print da tela, fica gravado na memória do seu computador. Quando você anota, fica na sua memória. É mais um mecanismo de deixar as informações na sua memória. Segundo, resolva os exercícios. Vai ter vários exercícios, então pause o vídeo e resolva os exercícios. Depois veja como é a resolução. E terceiro, se não entendeu alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa, pesquise. Seja um aluno pesquisador. Um aluno só consegue se desenvolver se ele for um aluno pesquisador. E nós temos o Google. É só digitar lá, papai. Se vocês não conhecem essa ferramenta ainda, é só entrar na internet e botar lá no Google tal coisa que eu não entendi. Vai aparecer a resposta. Então, seja um aluno pesquisador. Então, vamos lá para a primeira aula, onde vocês vão aprender o que a química estuda, ok? Vão aprender a estrutura básica do átomo, o que é um elemento químico, o que é um próton, o que é um elétron e como os elementos químicos estão organizados na tabela periódica. Eu não gosto muito de introdução, mas nesse vídeo eu tinha que fazer essa introdução. Então é isso, taca ali pau nesse carinho e vamos para a nossa aula. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o que a química estuda. Rapidinho isso aqui, um detalhe para a gente entender. A química vai estudar a matéria e as suas transformações. Matéria é tudo aquilo que existe, que ocupa lugar no espaço. Vai ter massa e vai ter volume. Por exemplo, eu sou matéria, você é matéria, o lápis é matéria, a caneta é matéria, caderno, todas essas coisas são matéria. É só lembrar lá no que a professora fala, professora de português, substantivos concretos, aquelas coisas que a gente pode pegar, que a gente pode ver, matéria, ok? Inclusive o ar também é matéria. E isso a química vai estudar, todos esses detalhes. Vamos mais? A matéria ela é formada por átomos. A matéria é formada por átomos. Os átomos, o átomo ele é a unidade básica de toda a matéria. Olha essa imagem. Essa imagem é uma parede. A parede é formada por vários tijolos. A parede é formada por vários tijolos. E as coisas, tudo que existe, é formado por átomos. Tudo que existe é formado por átomos. Ok? Então não pode esquecer isso. Mas isso aí eu acho que é tranquilo vocês entenderem. Mas às vezes vocês ficam confusos em alguns detalhes, principalmente sobre o átomo. E a gente vai se aprofundar agora na ideia de átomo. Vamos lá? A partir de agora a gente vai entender o átomo. Os átomos são formados por núcleo. O núcleo é uma região bem pequenininha que fica no centro do átomo. O núcleo ele tem prótons, que são positivos. Pessoal, eu não me lembro disso, então tem que lembrar, filho. Tem que lembrar, porque se não lembrar fica difícil. Próton positivo, PP, próton positivo. E os nêutrons, que são partículas sem carga, ok? E outra região é a eletrosfera, onde tem os elétrons, que são outras partículas subatômicas, que têm carga negativa. Então, o átomo é composto basicamente por prótons
e nêutrons no núcleo, e na eletrosfera vão estar aí os elétrons. Vamos ver uma imagem aqui para a gente imaginar só. Apesar que essa imagem aqui, o núcleo está um pouco desproporcional, porque o núcleo é bem pequenininho, ok? E o núcleo aqui com prótons e nêutrons, e circulando ao redor temos os elétrons. Tranquilo? Então, 3 partículas subatômicas aí, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons positivos, nêutrons não têm carga e elétrons são negativos. Prótons e nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Beleza? Bom, temos aqui nesse boneco, que meus alunos deram o nome de Jubileu. Jubileu tem uma pergunta. Por que o nêutron não tem carga? Bom, para que a gente entenda isso, basta a gente desintegrar o nêutron, ou seja, separar ele, abrir, como se fosse a gente abrir o nêutron. Quando a gente abre o nêutron, ele vai ser formado por aqui, ó, um próton, que é positivo, e um elétron, que é negativo. Mais um, menos um, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, dá algo neutro, ok? Por isso que o nêutron não tem carga. Entendeu, Jubileu? Entendeu você aí? O nêutron não tem carga porque quando você desintegra ele, ele vai formar uma partícula positiva e uma partícula negativa. E aí, quando somados positivo com negativo, dá algo sem carga. Beleza? Vamos mais. E qual a função do nêutron? Jubileu tem outra dúvida. Qual é a função do nêutron? Veja, o nêutron são partículas sem cargas que estão no núcleo do átomo. Além dos nêutrons, tem os prótons. Agora vamos imaginar que só tivesse prótons lá dentro. No núcleo do átomo só tivesse prótons. Só carga positiva. Você tem que lembrar dessa regrinha aí, ó. A gente sabe que as cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Se só tivessem prótons, que têm cargas positivas, no núcleo, ia ocorrer uma repulsão muito grande. O núcleo é uma região muito pequena, cheia de carga positiva, a repulsão ia ser muito grande e o átomo não seria estável. O núcleo não seria estável. Então, para que serve o nêutron? O nêutron serve para dar estabilidade ao núcleo, separando os prótons, deixando os prótons mais afastados uns dos outros. Ok? Porque cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Se só tivesse prótons no núcleo, o que é que ia acontecer? Iria haver uma grande repulsão. E isso poderia afetar a estabilidade do átomo. Beleza? Então vamos mais? Vamos entender mais. Pronto, temos uma questãozinha aqui, um testezinho para ver se você está ligado na aula. O professor dormiu o início da aula. Já não vai saber. Então se ligue aí. O núcleo de um átomo pode ser definido como... Aí eu vou dar uns segundinhos para você responder. Você vai pausar esse vídeo, vai responder e depois a gente confere aqui. E aí, pausou, respondeu? É importante esse detalhe aí, viu? Bom, quer saber do núcleo? O núcleo, letra A, é uma região carregada positivamente, pois é formada apenas por prótons. O núcleo é positivo, realmente, mas a gente viu que o núcleo não é formado apenas por prótons. No núcleo tem também os nêutrons, ok? Então a letra A já era. O núcleo é uma região pequena e neutra, pois é constituída apenas por partículas chamadas de nêutrons. Não. Não é uma região neutra, é uma região positiva, porque tem os prótons, e não é formado somente por nêutrons. Somente aqui, apenas por nêutrons, não. Tem os prótons também. Letra C, uma região do átomo sem carga, visto que as partículas positivas e negativas se anulam. Não tem partícula negativa no núcleo. Tem prótons, que são positivos, e nêutrons, que não têm carga. Então, também aí podemos cortar. O núcleo é uma pequena e densa região central, onde se encontram os prótons e os nêutrons. Aí você diz, aí eu corro para o abraço, papai, certinho, ok? Letra D. Acertou?
Acertou aí o gabarito, né? Então vamos lá, vamos adiante. Elemento químico. Nós estamos falando de átomos e quando vários átomos se juntam, eles podem formar um elemento químico. Um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Observe, eu não estou dizendo que é um conjunto de átomos iguais. É um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. E o que é o número atômico, professor? O número atômico é o número de prótons, ok? Eu vou falar isso várias vezes para você se lembrar. Número atômico é número de prótons. Número atômico é número de prótons. Número atômico é número de prótons. Quando eu falar número atômico, já vem na sua cabeça aquele estalo, ó. Número de prótons, beleza? É a impressão digital do elemento químico. Cada elemento químico será identificado os átomos de um elemento químico serão identificados pela quantidade de prótons que ele tem. Observe essa imagem. Temos aqui, esse Pzinho é prótons e o N é de nêutrons. Temos aí os átomos azuis, que tem 11 prótons e 10 nêutrons. Os vermelhos, que tem 11 prótons e 9 nêutrons. E os verdes, que tem 11 prótons e 8 nêutrons. Viu que a quantidade de nêutrons está variando aí? Tem 3 tipos de átomos diferentes? Tem, exatamente. Mas todos eles têm 11 prótons. Se todos eles têm 11 prótons, quer dizer que todos pertencem ao mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo número de prótons. E número de prótons é o número o quê? Isso mesmo, número atômico. Número atômico é representado por essa letrinha aqui, ó, Z, ok? Número atômico é representado pela letra Z. Vamos mais? Tá de boa? Tá calma aí? Então vamos lá. Número de massa de um átomo. Como é que a gente calcula o número de massa de um átomo? Bom, a maior parte da massa do átomo está localizada no núcleo, onde estão prótons e nêutrons. Isso aí você já sabe, né? Então, no núcleo tem prótons e nêutrons. Como eu quero saber o número de massa vai ser sempre o número inteiro e 100 unidades, que representa a quantidade de prótons e de nêutrons. É a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Pessoal, por que vai dar um número inteiro? Porque eu não vou colocar lá meio nêutron nem meio próton. É a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. A fórmula para a gente calcular não precisa nem você pensar aqui em nada de complexo, porque se eu sei que o número de massa é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, é só somar prótons mais nêutrons. Então, número de massa é representado pela letra A, é igual a Z. Z é o número atômico. Professor, o número atômico eu sei que é o número de prótons, que eu já disse isso 375 vezes, né? Exatamente. Mais N, que é o número de nêutrons. Então, temos aqui A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número de prótons, número atômico, mais N. Ok? Então, se eu tenho 10 prótons e 10 nêutrons, A é igual a 20. 10 mais 10, 20. Beleza? É a quantidade de partículas ali que vão influenciar na massa. Aí, aparece nosso querido Jubileu e pergunta, por que o elétron não entra na fórmula? O átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Nós estamos dizendo que o número de massa, ou seja, as partículas que influenciam na massa, são os prótons e os nêutrons. E por que o elétron não entra nessa fórmula? É uma boa pergunta, Jubileu. Excelente. Você aí deve ter se perguntado isso também. Cadê o elétron? Onde está o elétron? Bom, vamos entender. A massa dos prótons e dos nêutrons são muito próximas, bem parecidinhas. Mas a massa do elétron é cerca de 1836 vezes menor que a massa do próton. Então é uma massa muito pequena. É como se eu fosse lá na balança, me pesasse, desse meus 60 quilos. Aí depois eu vi que estava com uma bala no bolso. Disse, não.
esse peso está muito alto, vou tirar essa balinha do meu bolso. Será que vai influenciar muito na massa? Não vai influenciar quase nada. Da mesma forma, a massa do elétron, quando a gente adiciona, não influencia quase nada, porque é uma massa muito pequena. Beleza? Então o elétron é tão leve que nós desconsideramos a massa dele quando calculamos aí a massa de um átomo. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Bom, olha aí esse teste, que a gente está aqui sempre com teste para testar suas habilidades. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Professor, pause, né? Pause, responda. Aí agora você já respondeu, já pausou, já respondeu. Agora vamos comentar. Certeza que você colocou aí, quando você viu, gente, quer saber o número atômico e já deu aqui o número de prótons? Já deu? Que fácil. Então é isso. Número de prótons é o número atômico. Então temos aqui que o número atômico é o número de prótons. Logo, Z, que é a letra que representa o número de prótons, o número atômico, é igual a 83. Para eu encontrar o número de massa, basta eu usar a fórmula A é igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z a gente já tem aqui que é o número de prótons, que é 83, e N a questão já nos deu, que é 126. Basta fazer a soma agora. Quando eu somo, A é igual a 83 mais 126, A é igual a 209. Então aqui, como quer respectivamente, né? Primeiro o número atômico e depois o número de massa. Número atômico 83, número de massa 209. Alternativa A. Acertou? Diga aí que você acertou. Comenta aí no vídeo que você acertou. Já aproveita e deixa o like, vai deixando um like, né? E comenta se acertou. Acertei essa aí, professor. Estava fácil demais. Então vamos adiante. Mais uma questão aqui, mais um teste. O átomo de um elemento químico possui um número atômico 79. 79 é a coisa mais fácil. E o número de massa é igual a 197. Qual o número de nêutrons desse átomo? Observe. A questão, pause, responda. Agora sim, vamos lá. Agora você já acertou, já sabe qual é o gabarito. Vamos lá. O número atômico é 79. Nós já sabemos que isso é o número de prótons. Então, Z é igual a 79. Para calcularmos a massa atômica, nós temos essa fórmula. O número de massa, desculpa. Para calcularmos o número de massa, temos A igual a Z mais N. A gente já tem. O número de massa é 197. Z, a gente já tem. 79. Só falta encontrarmos N. Bom, no lugar de A, eu vou botar 197. No lugar de Z, vou botar 79. Vamos lá. A 197 é igual a 79 mais N. N é o que eu quero encontrar. Para eu encontrar N aqui, deixar ele sozinho, passo o 79 para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, troca de sinal. Então vai ficar 197 menos 79. 197 menos 79 é igual a N. N é igual a 118. Ou seja, quando a gente tem número atômico, número de prótons e número de massa, para saber o número de nêutrons, é só diminuir. Número de massa, 197, menos número de prótons. Aí eu sei o número de nêutrons. 118. Então, alternativa aqui, C. E você certamente acertou, porque está prestando atenção na aula. Conceitos básicos, tranquilos, e agora a gente vai aprofundar mais. Vamos lá. Representação de um elemento químico. Como é que nós representamos um elemento químico? Isso é muito importante, viu? Se ligue que senão você pode se atrapalhar e errar por besteira. Os elementos químicos são representados por um símbolo.
a primeira letra do símbolo deve ser maiúscula e a segunda letra minúscula, quando tem. Às vezes não tem, então só vai a primeira maiúscula. Mas se tiver, tem que botar a segunda minúscula. Não pode botar a primeira maiúscula, a segunda maiúscula. Não pode. Se é a primeira maiúscula, segunda minúscula. Ok? Então vamos adiante. Aqui temos um elemento químico, outro, ó, com duas letras, primeira maiúscula, segunda minúscula, outro. E os nomes aqui, ó, flúor, ferro, nitrogênio e sódio. São os nomes desses elementos, que a gente vai se familiarizando ao longo dos nossos estudos. São elementos que a gente vê bastante. Viu? Bom, como é que a gente representa o número de massa e o número atômico desses elementos? Como é que a gente vai representar? Ó, o número atômico sempre aparece na parte inferior e o número de massa na parte superior, beleza? Então vamos lá. O número atômico do ferro, do flúor, é 9. Por isso que apareceu aqui na parte inferior. Coloquei aqui na parte inferior. E o número de massa é 19, vai lá para a parte superior. Ferro, 26, 56. Embaixo, número atômico, que é o número de prótons. Em cima, número de massa. Nitrogênio, 7, 14. Sódio, 11, 23. Veja aqui em cima, aqui, no caso do sódio, a gente também pode colocar do outro lado, na transversal, desde que seja em cima, ok? Então, posso colocar um do lado do outro ou um do lado e outro na transversal. Qualquer um, ok? Pode ser representado assim. Beleza? Se eu quero saber qual o número de nêutrons de cada átomo desse, é só fazer o quê? Pegar aqui, ó, A igual a Z mais N. Eu sei que A é 19 e Z é 9. Então, substituo aqui. A igual a 19, boto no lugar de A 19. Z igual a 9 mais N. Para descobrir N, basta eu passar o 9 para o outro lado. N é igual a 19 menos 9. N igual a 10. Como eu falei para você, a dica, se você quer saber o número de nêutrons, é só pegar o número de massa menos o número de massa menos o número de prótons. Então, aqui 56 menos 26 dá 30 no ferro. No nitrogênio, 14 menos 7, 7. No sódio, 23 menos 11, 12. Ok? Então, aí você encontra o número de nêutrons. Beleza? Vamos mais? Vamos ver se aparece aqui. Jubileu faz uma pergunta. Tá, mas dá algum problema se eu colocar a segunda letra maiúscula ou as duas minúsculas? Olha o que acontece, ó. Vamos lá. CO é o símbolo do cobalto, que é apenas um elemento químico. Agora, se eu coloco C maiúsculo, O maiúsculo, é a fórmula do monóxido de carbono. São dois elementos químicos. O carbono, que é o C maiúsculo, e o oxigênio, O maiúsculo. Então, dessa forma, se eu represento da forma errada, o que é que vai acontecer? Vai acabar confundindo. Posso colocar no lugar de CO, que é o cobalto, botar o monóxido de carbono, ou no lugar do monóxido de carbono, o CO. Aí fica complicado. Um exemplo aqui, ó, é interessante para a gente saber. Se eu tenho, cada letra maiúscula vai representar um elemento químico. Se eu tenho NaOH, N e A, o N é maiúsculo, o A é minúsculo. É um elemento químico só. O O é outro elemento químico, que é o oxigênio. E o H é outro elemento químico, porque estão em letra maiúscula. Beleza? Vamos aprender mais. Semelhança entre os elementos químicos. Nós já falamos que os elementos químicos são formados por um grupo de átomos que tem o mesmo número de prótons. Um elemento químico é formado por um número de átomos que tem o mesmo número de prótons. Então,
a gente vai ver agora algumas semelhanças entre os elementos químicos. Vamos lá. Primeira semelhança aí nós chamamos de isótopos. São elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico, já que tem o mesmo número de prótons, mas que possuem número de massa diferente. Observe aí. Hidrogênio. Veja aqui o hidrogênio aqui. Aqui eu tenho 1 e 1. Número atômico igual, número de prótons igual. Dos dois é o mesmo. Então, pertencem ao mesmo elemento químico. Mas lá em cima, o número de massa do primeiro hidrogênio é 1 e do segundo hidrogênio são 2. Número de massa aqui 1 e aqui 2. Então, está diferente. Então, eles são isótopos. Por quê? São isótopos, têm o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente. Beleza? Tranquilo? Entendeu? Isótopos. Mesmo número de prótons, mas número de massa diferente. Ok? Vamos lá. Segundo tipo de elemento. Olha o A aqui em destaque. Isóbaros. Lembra que o A é o número de massa? Então, são átomos de elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Por isso que o A está em destaque. Aqui estava em destaque o P, porque era o mesmo número de prótons. Agora está em destaque o A, porque é o mesmo número de massa. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Isóbaros. Número de massa igual, 14, 14. Mas são elementos químicos diferentes. Por quê? Porque tem número atômico, número de prótons diferentes. Ok? Aqui é um carbono e o outro é um nitrogênio. Como são elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros. A gente vai fazer uma questão já sobre isso. E isótonos. Veja que o destaque agora está no N. Mesmo número de nêutrons. Vão ser átomos de elementos químicos diferentes, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos lá? Olha aí. Agora você já aprendeu, né? Quando eu quero saber o número de nêutrons, basta eu pegar aqui o número de massa menos o número atômico, que é o número de prótons. 10 menos 4 dá 6. E aqui também, 11 menos 5 dá 6. Então, o número de nêutrons nesse é 6 e nesse também é 6. Os dois são isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons, ok? Mesmo número de nêutrons. 6 e 6. E aí? Até agora tá de boa? Vamos responder uma questãozinha aqui? Vamos lá. Olha esse teste. Pause o vídeo. Dê o like se não deu ainda. Comente se não comentou ainda. E vamos responder a questão. X, que eu não sei quem é isótopo de Ca. E isótono de K. Aí mostra aqui, Mostra aqui 41 em cima e 20 embaixo. 41 é o número de massa, embaixo 20, e o 20 é o número de prótons, número atômico, ok? E aqui no K, 41 é o número de massa e 19 é o número atômico. Bom, vamos responder. Quer saber a questão? Portanto, o seu número de massa é igual. Qual o número de massa de X? Bom, qual a primeira informação que nós temos? X é isótopo de cálcio aqui, de Ca. Ca tem número atômico 20, é o número que está embaixo, que é o número de prótons. Então, nós podemos dizer que X tem 20 prótons, já que é isótopo. X é isótopo de cálcio, de Ca, e cálcio tem 20 prótons, X também tem 20 prótons, porque é isso que quer dizer isótopo. Olha o destaque no P aqui, ok? Então, X tem 20 prótons. Agora, para a gente saber o número de massa, além do número de prótons, eu tenho que saber o número de nêutrons.
de X, ok? Para eu saber o número, veja que a questão diz, ó, que X é isótono de K. Então, eu tenho que saber o número de nêutrons de K, que vai ser o mesmo número de nêutrons de X. Isótono é o mesmo número de nêutrons, ok? Para eu saber o número de nêutrons de K, basta eu diminuir aqui, né? Ó, 41 menos 19, lembra? Mas vamos fazer aqui em detalhe. Número de nêutrons de K, A igual a Z mais N. Onde tem A, eu boto 41. Onde tem Z, eu boto 19. Passo 19 para o outro lado. Fica só o N. 41 menos 19 é igual a N. N é igual a 22. Então, se o número de nêutrons de K é 22 e X é isótono de K, isótono, X tem o mesmo número de nêutrons de K, X também tem 22 nêutrons, ok? Então, X tem 22 nêutrons. Se eu sei o número de prótons e o número de nêutrons de X, eu posso calcular a massa, ou o número de massa. Como é que eu faço? Número de massa de X, A igual a Z mais N, A igual a 20 mais 22, A igual a 42. E certamente vocês já fizeram isso e marcaram a alternativa D. Ok? Então, eu vi que X era isótopo de cálcio de Ca. Soube que Ca tem 20 prótons, então X também tem 20 prótons. E depois vi que X é isótono de K. Descobri o número de nêutrons de K para saber o número de nêutrons de X, porque os dois têm a mesma quantidade. Se é isótono, mesma quantidade de nêutrons. E aí, bastou somar prótons com nêutrons e descobrir o número de massa de X. Beleza? Tranquilo? De boa? Achou difícil? Repita, volte um pouquinho e tente entender. Mas se não, certamente você já aprendeu isso aí, tá tranquilo. Unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica é uma unidade utilizada para medir a massa dos átomos e dos elementos químicos. Por quê? A gente, quando vai medir a massa do nosso corpo, mede com o quê? Com quilogramas. Se fosse medir em toneladas, não seria apropriado. Em grama, também não seria apropriado, porque seria um número pequeno demais, ou grande demais. Tonelada seria um número pequeno demais. Então, para cada coisa que a gente vai medir, a gente tem que utilizar uma unidade específica. E no caso dos átomos, moléculas, partículas pequenas, nós utilizamos a unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Do carbono 12, né? Bom, é assim, ó. Não se estresse muito com isso, que é bem tranquilo. Pegaram a massa do carbono, pegaram o carbono 12, carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons, e disseram, ó, a esse carbono, vou dizer que a massa dele é 12U, ok? Para eu descobrir quanto vale 1U, basta eu dividir a massa do carbono por 12. E aí, quando eu pego a massa do carbono e divido por 12, uma dessas partes dá uma unidade de massa atômica. E é essa unidade de massa atômica que a gente vai utilizar no cálculo da massa dos elementos químicos. Beleza? É tranquilo. Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono. Ok? A gente geralmente não... Isso aqui geralmente é uma explicação para que você entenda de onde vem a unidade de massa atômica. Mas geralmente a gente já vai usar ela diretamente. Ok? Diretamente. Se eu estou falando de átomos, de moléculas, eu vou usar unidade de massa atômica. Vamos usar um exemplo? A massa atômica de um elemento químico. Nós já vimos que um elemento químico ele pode ter isótopos, ou seja, outros átomos que têm o mesmo número de prótons, mas que têm número de massa diferente. Então, veja, para que eu consiga calcular a massa do elemento, eu tenho que considerar todos os isótopos. Porque quando eu pego o elemento, eu pego os isótopos ali. Ok?
E aí eu tenho que ter a porcentagem de cada isótopo. Por isso que, quando eu vou calcular a massa atômica de um elemento químico, eu calculo a média ponderada da massa de todos os isótopos. Vamos a um exemplo aqui. E a unidade que a gente vai usar é a unidade de massa atômica U. Vamos a um exemplo. Eu tenho cloro, um dos cloros tem 35U, a massa dele é 35U, ok? E ele tem, na natureza, 75%. O outro cloro, a massa dele é 37U, e na natureza ele tem 25%. Então, quando eu pego uma porção de cloro, vai vir esses dois tipos de cloro aí, sendo que um vai vir em uma quantidade de 75% e o outro numa quantidade de 25%. Beleza? Com isso, como é que nós calculamos a massa do elemento químico cloro? A massa atômica desse elemento, de modo geral. Faço uma média ponderada entre esses dois isótopos. E é assim que eu faço. A massa aí vai ser igual 35, que é a massa do primeiro cloro, vezes a porcentagem que ele tem, que é 75. 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, que é a porcentagem do outro. Ok? Como está em porcentagem, a gente vai dividir por 100. Dividir por 100. Como é que eu resolvo agora? Primeira multiplicação, né? 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, e o resultado eu divido por 100. A massa desse elemento químico vai dar 35,5 U. Beleza? Veja que a massa do elemento químico cloro está bem mais próxima da massa do cloro 35,5 do que do 37. Por quê, professor? Porque tem mais cloro 35, né? 75% é do cloro 35. Vamos ter uma oportunidade de vocês testarem agora, que é no nosso teste. Pause o vídeo, faz o teste, responda o gabarito e agora vamos lá. Deixa o like se não deixou ainda. O cobre consiste em dois isótopos com massa. Então veja, deu isótopo. Tem dois isótopos, um com massa 62,96 U e outro com massa 64,96 U. Esse U, unidade de massa atômica, é a unidade utilizada para massa de átomos, ok? Como a gente já falou. E a abundância isotópica de 70,5% e 29,5%, respectivamente. Quer dizer que o isótopo de 62,96 U tem 29 ou 70,5%. E o de 64,96 U tem 29,5%. Ok? Como é que a gente faz agora? Só pegar 62,96 vezes a porcentagem dele, que é 70,5. Ok? Mais 64,96 vezes a porcentagem dele, que é 29,5, dividido por 100. Calcula aqui essa multiplicação. Calcula essa multiplicação, que vai dar 4.438,68 mais 1916,32, somo os dois e divido por 100. Quando eu divido por 100, dá 63,55 U. Então, a massa desse elemento químico vai ser 63,55 U. Ok? A média ponderada entre as massas dos isótopos. De boa? Tranquilo? Beleza. Vamos mais. Agora a gente vai entender um pouco de como os elementos químicos estão organizados na tabela periódica.
Bom, a tabela periódica ela serve para organizar os elementos químicos para nos ajudar, para facilitar a identificação das propriedades desses elementos. A gente vai ver isso em detalhes aqui. Ó, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico. Pensou de novo isso? Número atômico. E você já sabe que o número atômico é número de prótons. Então, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número de prótons. Ok? Ah, professor, isso aí eu já sabia. 387 vezes eu já falei isso hoje. Número atômico e número de prótons. Bom, os elementos químicos estão divididos em hidrogênio, nesses grupos, ó, metais, ametais e gases nobres. São 4 grupos aí. E a tabela está organizada em 18 colunas verticais, que são chamadas de grupos. Os elementos químicos que estão no mesmo grupo, eles têm propriedades parecidas, beleza? E a tabela periódica também tem 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Vamos lá, vamos entender um pouco. Essa é a tabela periódica. Vê que ela é formada por vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é um elemento químico. E a gente vê aí algumas cores que vai ficar mais fácil da gente diferenciar agora. Ó. Esse elemento aqui são os grupos da tabela periódica. Esse elemento aqui é o hidrogênio. Ele é à parte. Tá vendo? Ele faz sua própria classificação. Ele tem características aí variáveis. Então, o elemento químico hidrogênio, ele é um dos grupos, uma das classificações dos elementos químicos. Ele é sozinho. Mas temos aqui também os metais. Ó. Todos esses de azul aqui, são metais. Quais as características dos metais? Conduzem bem a eletricidade, conseguem formar fios, conseguem formar lâminas, possuem brilho, são sólidos à temperatura ambiente, na sua maioria, com exceção do mercúrio. Então, os metais, como ouro, cobre, prata, são elementos que estão, ferro, níquel, são elementos químicos que estão no nosso dia a dia, constantemente. Temos a maioria dos elementos químicos aí são metais, tá vendo? Os azuis. Agora, esses amarelinhos, eles são chamados de ametais. Eles têm características contrárias aos metais. São opacos, mal condutores de eletricidade, de calor. A maioria deles se encontra aí no estado líquido ou gasoso. Ok? Exemplos: flúor, oxigênio, iodo, bromo, cloro, são todos ametais. E esses ametais têm características diferentes dos metais, contrárias. Quando um metal tem uma característica, o metal vai ter uma outra característica contrária. E os gases nobres são os elementos químicos que estão aqui nesse grupo 18. Ó. Estão com essa corzinha aqui, nesse grupo 18 aqui. Ó. Esses gases nobres, eles não reagem facilmente com outros elementos. Eles já são estáveis e a gente vai observar bem eles. Ok? Então, esses são os 4 grupos: hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Vamos ver o que a gente consegue identificar aqui. O que a gente consegue identificar aqui em cada quadradinho desse? Ó, quadradinho vai ter aqui número atômico. Tá vendo aqui, ó, o hidrogênio 1, o hélio 2, ó, número atômico, que você já sabe que é o número de prótons, o símbolo do elemento, o nome e o peso atômico, que é a massa atômica. Aquela média ponderada que a gente fez dos elementos químicos vão aparecer aqui, ok? Então, tudo isso a gente consegue obter de informação na tabela periódica. Mas os grupos, ó, são 18 grupos. Vai do 1 aqui até o 18. Os elementos que estão no mesmo grupo têm características parecidas. Por exemplo, os gases nobres estão todos no grupo 18. Eles têm características parecidas.
todos eles são estáveis, reagem pouco, ok? Tendem a se misturar pouco com outros elementos. E alguns grupos têm nomes especiais. Ó. Esse primeiro grupo aqui, grupo 1, chamado de metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Esses elementos aqui do meio ó, são chamados de metais de transição. O grupo 13, família do boro, porque o boro está aqui, ó, primeiro elemento. Aqui o grupo 14 é família do carbono, porque o carbono está aqui, ó. Grupo 15, família do nitrogênio, porque o nitrogênio está aqui, ó. Grupo 16, família dos calcogênios, já muda um pouquinho, que é chamado aqui de calcogênio, né? O grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 os gases nobres. Aqui embaixo nós vemos os lantanídeos e os actinídeos. Veja que essa cor aqui é igual a essa, porque esses elementos químicos aqui pertencem a esse período. Era para eles estarem aqui. Por que eles não estão aqui, professor? Porque senão a tabela ia ficar muito larga, ia ficar ruim de apresentar. Então, os elementos químicos lantanídeos estão aqui e os actinídeos eles estão aqui. Só que foram colocados embaixo para facilitar a visualização e a organização da tabela. Ok? E temos também, vou pegar aqui, temos também os períodos, são 7 períodos. Período 1, primeiro período, segundo período, tá vendo? São as linhas horizontais. Primeiro, segundo até o sétimo. Veja que aqui, nos lantanídeos e actinídeos, a continuação do sexto período, continuação do sétimo período. São 7 linhas, linhas horizontais. São chamados 7 períodos. Beleza? Então, essa é a tabela periódica, a famosa tabela periódica. Serve para a gente organizar os elementos químicos. Bom, vamos fazer alguns exercícios sobre essa introdução à tabela periódica. Qual é o elemento químico dos alistados abaixo? Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio? Então, pause aí, pegue sua tabela periódica e tente responder. Respondeu? Agora bora. Bom, nós já falamos que elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades semelhantes. Então, tem que procurar aí, desses elementos, o elemento que está no mesmo grupo do oxigênio. Então, vamos olhar aqui. O oxigênio, ele está aqui. Ele está aqui. Quem está no mesmo grupo que ele? O enxofre, que está abaixo dele. O S. O enxofre está no mesmo grupo e está lá na questão. O enxofre aqui está na questão. Então, como o enxofre está no mesmo grupo, ele vai possuir propriedades semelhantes. Os outros não estão no mesmo grupo. Nitrogênio não está, hidrogênio não está, flúor não está e carbono não está. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Enxofre, porque está no mesmo grupo. Elementos do mesmo grupo, propriedades semelhantes. Beleza? Vamos mais. Qual é o número atômico do elemento localizado no grupo 15 e no terceiro período da tabela periódica? Então, agora a gente tem que olhar lá na tabela periódica. Qual é o elemento que está no grupo 15 e no terceiro período? O grupo 15 vai aqui, ó. 1, 2, são os grupos na vertical. O 15 é esse aqui. E o terceiro período é a terceira linha horizontal. Isso aqui é a primeira, segunda, terceira. Ó. Está no grupo 15 e no terceiro período é o fósforo. É o fósforo que tem número atômico 15. Olha o número atômico dele aqui. 15, ó. Então, botando lá na questão, resposta 15. O fósforo que tem número atômico 15. Tranquilo? Mais uma questão. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Lembre que os ametais são aqueles elementos que estavam lá no grupozinho aqui, ó, depois dos metais. Depois dessa escadinha aqui, temos os ametais.
Então ele quer saber qual das alternativas aí só tem metais. Todos têm que estar nessa área verde aqui. Veja aqui que o hélio não é, que ele está nessa área azul, ó, aqui. Então essa aqui também está errada. Olha aqui, B é ametal, Si é ametal, que está no verde. AS, arsênio é ametal. SB, olha o SB aqui, ó, não é ametal, ele é um metal. Então, como uma questão que é a alternativa que só tenha metal, o ametais, essa aqui está errada, caso do SB. NaBe, MO, ó, esses aqui nenhum estão no grupo dos ametais, são todos metais. Eu não botei a tabela toda, mas eles estão lá do outro lado. Agora, carbono, nitrogênio, ametal, fósforo, ametal, bromo, ametal, iodo, ametal e astato, ametal. Então, a letra correta, a letra C. Todos aí são ametais. Beleza? Tá aí, o que é que você tá achando? Tá gostando da aula? Tá conseguindo entender? Tá tudo claro? Tranquilo? Beleza, beleza.